Sejam muitíssimo bem-vindos de volta ao nosso canal, é o Desafio das Súmulas. Nesse vídeo a gente vai estudar uma súmula importantíssima do processo do trabalho, que é a súmula 74 do TST, que diz respeito à confissão. E é uma súmula que é muito usada na prática e a gente nota, inclusive, algumas situações de interpretações equivocadas da súmula, algumas aplicações indevidas também, né? Então vem comigo até o final para a gente poder desvendar e estudar com profundidade aqui essa súmula tão importante. Vamos lá, a súmula diz assim, súmula 74, confissão. Inciso 1º, aplica-se a confissão à parte que, expressamente intimada com aquela cominação, não comparecer à audiência em prosseguimento, na qual deveria depor. Primeiro ponto aqui importante. O que vem a ser essa audiência em prosseguimento, né? A gente sabe que na CLT a audiência em geral deveria ser uma audiência una, ou seja, uma única audiência em que se praticam todos os atos processuais, né, até a sentença, mas eventualmente o juiz ele pode fracionar a audiência por vários motivos. Tá? E aí, se o juiz fracionar a audiência, então o juiz ele vai marcar uma audiência de instrução, uma audiência de prosseguimento, né, que é justamente a audiência que é mencionada aqui na súmula 74, beleza? Então essa aqui é a noção da audiência em prosseguimento, e é claro que essa ausência, esse não comparecimento da parte, é o não comparecimento injustificado. Né? Se a parte não puder comparecer à audiência por algum motivo justificado, digamos lá, por exemplo, que a parte passou mal, tem um atestado médico, alguma situação que justifique a ausência, é claro que não vai se aplicar a confissão ficta. Tá? Essa situação se aplica, então, para quando a ausência da parte é uma ausência injustificada. Bom, dito isso, a gente tem que voltar aqui um pouquinho para conceituar e compreender melhor o que é a confissão e qual tipo de confissão é tratada na súmula 74. A confissão, a gente tem dois tipos de confissão. A gente tem a confissão real e a confissão ficta. O que vem a ser a confissão real? A confissão real ela vai acontecer naquela situação em que a parte comparece em juízo, a parte pode ser o reclamante, pode ser o reclamado, comparece em juízo e a parte declara um fato que é contrário ao seu interesse e é favorável ao seu adversário. Por exemplo, aqui, uma situação em que o reclamante peça horas extras na sua petição inicial e o reclamante, no seu depoimento pessoal, o reclamante declara expressamente que ele, reclamante, nunca fez horas extras. Se ele declara isso, então, expressamente, essa confissão é uma confissão real, beleza? Agora, a situação de confissão ficta é uma situação que é equiparada. A lei equipara uma situação que não é uma situação de confissão real, mas a lei trata como se fosse de confissão real. Ou seja, aqui a figura da chamada ficção jurídica. O que é ficção? Né? Ficção, por exemplo, ficção científica. Eu, por exemplo, gosto, como bom nerd, gosto das séries e filmes do Star Trek, Jornada nas Estrelas. E aí aparecem ali, por exemplo, naves espaciais, com Klingons, com extraterrestres e tal. E a gente sabe que aquilo não é verdade, mas na série se trata como se fosse verdade. Ou seja, isso que é ficção, tratar como verdade algo que se sabe que não aconteceu. Eu sei que não aconteceu aquilo. E a ficção jurídica é a mesma coisa, ou seja, eu sei que aquela situação não aconteceu, mas o legislador trata como se a situação tivesse acontecido. E aqui a confissão ficta, portanto, é exatamente a mesma coisa. Né? Ou seja, eu sei que a parte não confessou, não houve a confissão real, mas a lei trata como se ela tivesse confessado. E a situação aqui de ausência da parte na audiência de prosseguimento é justamente uma situação de confissão ficta. Eu sei, a parte não compareceu. Ora, se a parte não compareceu, é claro que ela não pode ter confessado, não praticou a confissão real. Né? Quem não comparece não pode falar uma coisa contrária a si. Mas a lei equipara os efeitos dessa situação à confissão real, portanto, é uma confissão ficta. Né? Até porque, se a gente pensar aqui de forma lógica, quando a parte não comparece, né, a parte impede que o seu adversário obtenha a confissão real. E aí, claro que a penalidade, né, entre aspas, a penalidade vai ser justamente uma confissão ficta. Beleza? Então, essa que é a explicação do inciso primeiro, para a gente compreender bem. E tem um detalhezinho importantíssimo aqui, que é pacificado na jurisprudência do TST, que pouca gente conhece, né, às vezes isso passa batido, que é o seguinte, para que aconteça, né, para que possa acontecer a confissão ficta, é necessário, é imprescindível que a intimação tenha que ser pessoal da parte. Tá? Então, apenas se houver intimação pessoal da parte, não basta a intimação na pessoa do advogado, tem que intimar diretamente a parte. Geralmente isso acontece na audiência inicial, né? Na audiência inicial, quando o juiz fraciona,
né? E aí consta na ata de audiência que a parte deverá comparecer na próxima audiência sob pena de confissão. Então, geralmente, já é feito assim. Mas se por algum motivo a parte não tiver na audiência, ou se o adiamento for em outro momento, essa intimação ela vai ter que ser pessoal para que o juiz possa aplicar a confissão ficta à parte ausente. Maravilha? Esse ponto é importantíssimo aqui na jurisprudência do TST. Beleza, né? Por mais que seja um ponto criticável, a gente vai ter entendimentos contrários e tal, mas o TST ele vem caminhando firme nesse sentido. Bom, dito isso, a gente pode avançar para o inciso segundo. O inciso segundo aqui da súmula é a parte talvez aqui mais delicada, né, que a gente tem que trabalhar. Que ele fala o seguinte: a prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta para confronto com a confissão ficta, artigos tais, não implicando o cerceamento de defesa, o indeferimento de provas posteriores. Esse inciso aqui da súmula, né, é uma aplicação pelo TST do princípio processual, que é o princípio da boa-fé objetiva. Né? O que significa isso aqui? Por que isso aqui? Porque a boa-fé objetiva, uma das consequências dela é a vedação do comportamento contraditório, né? Ou seja, do comportamento contraditório. Isso por quê? Porque se a parte pratica um ato em certo sentido, a parte não pode pretender mudar, então, o sentido e fazer uma coisa diferente, sem que haja um motivo para isso. Né? Ou seja, as pessoas não podem ter um comportamento contraditório, porque isso aqui vai violar a legítima expectativa da outra parte. Né? Então, tem tudo a ver com o princípio da boa-fé objetiva. Isso tem a ver aqui por quê? Porque, olha só, se a parte confessa, né, digamos lá, o reclamante ou o reclamado, ele chega em juízo no seu depoimento pessoal e confessa um fato contrário, confissão real. Tá? Ele fala, olha, eu, reclamante, nunca fiz horas extras. Ou então o reclamado fala, o reclamante sim fazia horas extras. Confissão real. Se a parte confessa, né, faz algum sentido, faria algum sentido que a parte que confessou pretendesse produzir prova do fato contrário? Por exemplo, o reclamante declara que nunca fez horas extras. Depois, ele, reclamante, quer ouvir uma testemunha para provar que ele fazia hora extra. Ora, se ele mesmo falou que não fazia hora extra, não faz nenhum sentido que ele queira provar com uma testemunha, por exemplo, que ele fazia hora extra. Ou seja, é um comportamento contraditório que é vedado pela boa-fé objetiva. Então, essa que é a razão aqui. E se isso acontece na confissão real, isso também vai acontecer na confissão ficta. Como eu falei aqui, confissão real e confissão ficta são equiparadas, os efeitos são idênticos. Né? Então, assim como a parte que chega lá e confessa expressamente, né, declara expressamente isso, não pode produzir prova testemunhal, por exemplo, isso também vai acontecer com a parte que tem uma confissão ficta. Né? Então, se a parte está ausente, o advogado presente, por exemplo, não pode querer ouvir uma testemunha, não tem o direito. Então, o que acontece é o seguinte, a parte ausente, ela perde o direito subjetivo processual de produzir provas. A partir do momento em que ela se ausenta sem justificativa e se dá a confissão ficta, essa parte perde, portanto, o direito subjetivo processual de produzir provas daquele fato. E aí, portanto, o juiz ele pode sim indeferir provas posteriores. O advogado da parte ausente está lá na audiência e pede, portanto, para ouvir a testemunha, o juiz pode sim indeferir, e isso não é cerceio de defesa, percebe aqui? Porque justamente a gente está numa situação de confissão ficta, maravilha? Então esse que é o significado, né? Então a parte não tem, ainda que a parte alegue a busca da verdade real, às vezes a gente vê esse tipo de requerimento, porque é em busca da verdade real. Mas, meu amigo, se você faltou à audiência, né, se a parte faltou à audiência, a parte perde o direito de produzir prova daquele fato, certo? Agora, o que acontece aqui, e está destacado aqui também aqui na nossa tela, é o seguinte, a prova pré-constituída. A prova que já está nos autos, né, porque, claro, com a petição inicial, o reclamante junta documentos, com a defesa, a reclamada junta documentos, os documentos podem estar no processo, você pode ter uma prova pericial. E aí a prova pré-constituída, a prova, portanto, que já está nos autos, ela vai ser levada em conta, porque eventualmente o documento ele é tão forte, digamos assim, aquela prova pré-constituída é tão forte, que ainda com a confissão, pode ser que o juiz tenha elementos para julgar aquele caso de forma diferente da confissão. Né? Por quê? Porque tem um documento, tem uma perícia, tem um elemento muito forte de prova. Beleza? Então esse que é o significado aqui do inciso segundo da súmula. E o inciso terceiro, só para fechar o inciso segundo aqui, um detalhe importante que é o seguinte, para a parte, então, o que vai acontecer é uma preclusão lógica.
né? Perceba que eu não estou falando aqui de preclusão temporal, perda de prazo. É preclusão lógica. Por quê? Porque a parte confessa, ela não pode praticar um ato contrário ao que ela já fez. Preclusão lógica, portanto, que vai se dar para a parte. E a preclusão lógica, agora entrando no inciso terceiro, ela somente se aplica para a parte, né? E não para o juiz nesse caso aqui. Porque perceba, a ausência injustificada, né, ela foi um ato praticado por quem? Quem foi que praticou esse ato? É a parte. É a parte, pode ser o reclamante ou pode ser o reclamado. É ele que faltou. Então a confissão, né, e a preclusão lógica vai se aplicar para a parte. A parte perde direito de produzir provas. Agora, será que a preclusão vai se aplicar para o juiz nesse caso? Não, é claro que não se aplica para o juiz, porque a ausência injustificada não foi um ato do juiz. Então, o juiz, a gente sabe que o juiz, no processo do trabalho, processo civil, o juiz ele tem a possibilidade, sim, de determinar de ofício a produção de provas, caso o juiz entenda necessária a produção de alguma prova. Então, pode acontecer, num caso concreto, eventualmente, que apesar da confissão ficta, né, ou até da confissão real, eventualmente, pode ser que o juiz não se sinta seguro, o juiz sinta que a versão daquela parte, né, a versão confessada, é uma versão que não tem verossimilhança, não parece verdadeira, e aí o juiz, apesar da confissão, o juiz de ofício determina a produção de uma prova. Será que o juiz pode fazer isso? Sim, é claro que o juiz pode, né, porque o juiz tem o poder-dever de conduzir o processo. E a súmula do inciso terceiro fala: a vedação à produção de prova posterior pela parte confessa, somente a ela se aplica. Perfeito. Não afetando o exercício pelo magistrado do poder-dever de conduzir o processo, né? Ou seja, né, aqui o TST está falando o seguinte: a preclusão lógica, meu amigo, ela se aplica somente para a parte, né? Somente a parte que faltou, né? Porque o ato faltoso foi da parte. O juiz ele conserva o seu poder de conduzir o processo e, eventualmente, nesse poder-dever de conduzir o processo, o juiz pode determinar de ofício a produção de uma prova que ele, juiz, entenda necessário, tá? Beleza, então esse que é o significado, esse que é o conteúdo da súmula. Com essa análise aqui, eu tenho certeza que você compreendeu bem e você não vai errar, né? Não vai errar requerimentos e situações aí envolvendo a súmula 74 e a situação de confissão. Bom, se ficou alguma dúvida ainda com relação a essa súmula, mande aí nos comentários, vou ter o maior prazer de responder, né? E se você está comigo até aqui nesse momento do vídeo, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações para receber quando eu postar os próximos vídeos aqui no canal, né? E também deixe seu like no vídeo para poder fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas, tá bom, minha gente? Grande abraço e até o próximo vídeo.